Bom, dando continuidade à 8ª Semana da Saúde, do TRT da Primeira Região, nós vamos agora à palestra com a doutora Raquel Araújo Macedo de Brito para falar sobre prevenção, atualizando o conhecimento para o cuidado com a saúde individual e coletiva. A doutora Raquel é graduada em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, tem residência médica em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, a UF, tem residência médica em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. Então vamos chamar a doutora Raquel para falar sobre esse tema de hoje. Muito obrigado pela presença, doutora Raquel. Bom dia a todos. É com muita alegria que dou início a essa 8ª Semana da Saúde do TRT da Primeira Região. Gostaria de agradecer ao senhor Valdemir, ao senhor Ricardo, excelentes pessoas e profissionais com as quais trabalho na Coordenadoria da Saúde do TRT. Toda a equipe. É um privilégio trabalhar com vocês, onde fui muito bem recebida e acolhida. Como foi apresentada, meu nome é Raquel, sou médica da Divisão de Atendimento Pericial de PER, aqui do TRT. Nossa atribuição principal é a realização de perícia médica, tanto em perícia singular, junta médica oficial, e atendimento de emergência a servidores, magistrados, terceirizados, população que tem as suas atividades aqui nos prédios do tribunal. A minha formação é em clínica médica, endocrinologia e metabologia, e graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em vários níveis de atenção à saúde, desde a atenção primária, secundária e terciária. Na atenção primária, atuei como médica de família e comunidade e vi a importância da prevenção, desse contato, dessa orientação com o indivíduo e sua família, o quanto a saúde pessoal e do contexto familiar impacta a qualidade de vida e também o ambiente de trabalho. Nesse acompanhamento de famílias, pude realizar pré-natal, acompanhamento de crianças, bebês, até a fase da adolescência, adultos, idosos, realizar visitas domiciliares e perceber nessas visitas a limitação de um evento como uma queda com fratura de fêmur, uma pessoa com osteoporose que às vezes não sabia, um idoso, às vezes um idoso ativo, lúcido, e acaba tendo essa limitação. E isso gera toda uma adaptação da família para o cuidado de saúde desse indivíduo. Pessoas com diabetes, hipertensão, que tiveram acidente vascular cerebral e também ficaram limitados. Então, com isso, a gente pode perceber a importância da prevenção para que se reduza o risco desses desfechos desfavoráveis. Também atuo na atenção secundária, no momento, como endocrinologista. Tenho contato com pacientes diabéticos e suas complicações, em relação à visão, em relação à complicação renal, amputação de membro. Esse dia a dia mostra, mais uma vez, o quanto a prevenção é importante. E também atuei em um hospital maior, de grande porte, alta complexidade, o Hospital Universitário Antônio Pedro, o Hospital Souza Guiar, um hospital particular aqui no Rio, em Niterói, e pude ter contato com pacientes oncológicos, pacientes também com quadros limitantes de AVC, e a gente começa a entender o quanto devemos aprender sobre prevenção, detecção precoce de doenças, falar sobre isso, não apenas para a nossa própria saúde, mas às vezes temos familiares, idosos, dependentes, e precisamos atuar para que esses desfechos sejam minimizados. Então, por que falar sobre prevenção? Nós acabamos de
apresentar algumas justificativas. E a maior expectativa de vida da população aumentou a prevalência de doenças crônicas, suas limitações, suas complicações. Isso impacta a qualidade de vida daquele indivíduo e tem implicações no seu trabalho, na sua saúde mental, na sua qualidade de vida. Por isso, nosso objetivo aqui é atualizar o conhecimento sobre a prevenção e o cuidado em saúde para nós mesmos sermos agentes de promoção de saúde. Todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente pode, com esse conhecimento, passar para o nosso familiar, para o nosso colega de trabalho, para a nossa própria saúde, e com isso sermos agentes transformadores, multiplicadores dessas informações. Claro que informações baseadas em evidência científica, informações de qualidade. Nosso roteiro de conversa hoje é sobre prevenção e detecção precoce de câncer, diabetes e suas complicações, osteoporose e suas complicações. A principal causa de câncer no Brasil é o câncer de pele e o melanoma. Dados do INCA mostram que em mulheres a principal causa é o câncer de mama. Em segundo lugar, colo e reto, com quase 10%. Estamos vendo um aumento no diagnóstico de câncer de colo, câncer coloretal. Muito tem se falado sobre isso e hoje vamos também abordar esse tema. Como que podemos prevenir que esse câncer ocorra e como podemos detectá-lo precocemente, pois a detecção precoce, o diagnóstico precoce, melhora o desfecho de cura, melhora o desfecho clínico de qualidade de vida, de tratamento prognóstico. E, em terceiro lugar, o câncer do colo de útero. Em relação aos homens, agora, dados de 2023 do INCA, a principal localização de neoplasia maligna é a próstata. E, em segundo lugar, novamente, câncer coloretal. Em terceiro, câncer de pulmão. O que causa o câncer? Muitas pessoas têm a ideia de que a maior parte dos casos de câncer são hereditários, uma herança genética, uma herança familiar. Mas isso só corresponde a 10 a 20% dos casos de neoplasias malignas. A maior parte, 80 a 90%, está relacionada a fatores de risco modificáveis. E esse é um dado muito importante. Temos que sempre lembrar disso. Os fatores de risco não modificáveis são a idade. A gente sabe que o envelhecimento predispõe a mutações, a probabilidade daquelas células se exporem por mais tempo a fatores que vão mudar ali o DNA daquela célula. O câncer é justamente uma proliferação, um crescimento desordenado de células. Elas passam a ocupar o tecido saudável, podem gerar metástases. E nós não queremos chegar nesse ponto, a gente quer detectar antes, para evitar complicações. A genética e a história familiar também são fatores de risco. Isso a gente não pode codificar, né, até o momento, essa parte genética. Mas, quanto aos fatores de risco modificáveis, sabemos, hoje já se sabe, e já está bem documentado, que uma alimentação inadequada e o sedentarismo, aumentando o sobrepeso, aumentando a obesidade, são fatores extremamente relacionados ao surgimento de neoplasias. O tabagismo e o etilismo também já sabemos, além de exposição a fatores de risco específicos, como uma exposição solar prolongada. Por isso é tão importante desde a infância a proteção da pele daquela criança, né? Com roupas que tenham proteção ultravioleta, com protetor solar, porque essa exposição ao longo da infância aumenta o risco de câncer da vida adulta. Assim como trabalhadores que se expõem ao sol cronicamente, isso também aumenta o risco de câncer de pele. Em junho desse ano,
junho de 2023, foi publicado um artigo de revisão nos arquivos de endocrinologia e metabologia, em que foi documentado essa relação de obesidade e sobrepeso gerando câncer. Por quê? O sobrepeso e a obesidade aumentam a gordura visceral. Isso gera uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio que causa um aumento, um crescimento, às vezes desordenado, de células. Pode alterar ali em questão de apoptose, que é a morte celular programada, e precipitar esse crescimento desordenado. Além disso, com essa obesidade visceral, essa obesidade nos órgãos, essa gordura, ela pode fazer com que a aromatase transforme os hormônios, aumente os hormônios estrógenos, o estrogênio. Isso aumenta o risco de câncer de mama e câncer de endométrio. Também há uma inflamação crônica, um estresse oxidativo. Vários metabólitos acabam causando mutações. A célula cancerígena tem uma mutação genética, uma mutação no DNA. E esse estresse oxidativo que esse meio de gordura, de obesidade e sobrepeso gera, predispõe a isso. Então, para falar de prevenção de câncer, que é possível, a gente tem que falar de alimentação. Quais alimentos estão relacionados ao aumento do risco? Alimentos ultraprocessados, que é a base da alimentação, hoje em dia, de grande parte da população. Fast food, alimentos com ultraprocessados como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru, que muitas pessoas acham que é saudável, mas isso tudo gera risco de câncer, de vários tipos de câncer, até mesmo de câncer de colo, câncer de intestino. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, é claro, que tem que ter equilíbrio, não é que uma exposição eventual, de vez em quando, a um alimento ultraprocessado vá causar. O problema é a rotina, né? Essa exposição frequente. Já se foi visto também que a carne vermelha em excesso, não é em relação a comer carne vermelha, mas em excesso, mais de 500 gramas por semana, tá? Pode gerar maior risco de câncer, especialmente câncer de intestino. Por isso é importante uma alimentação variada: ovos, frango, peixe, carne vermelha é importante por causa do ferro, vitamina B12, mas não pode ser em excesso. Também devemos evitar bebidas adoçadas, né, de açúcar branco, né, que estamos acostumados, e adoçantes artificiais. O INCA publicou que o aspartame está sendo associado ao câncer, possibilidade de câncer. Então a gente tem que ter cuidado até mesmo com os adoçantes, até em relação à temperatura a que esses adoçantes artificiais estão sendo expostos, porque ele pode liberar substâncias tóxicas. A gente tem a ideia de que o adoçante vai reduzir a caloria, né, a quantidade de calorias ingesta ao longo do dia, e isso vai perder peso, mas já se foi visto que isso não ocorre. Quando a gente consome mais adoçantes para perder peso, isso não é efetivo, não é eficaz. Além disso, assim, os adoçantes, em geral, são para pessoas que têm diabetes, problema, né, com a questão do açúcar. Ainda assim, devem ser usados com limitação e, se possível, nem utilizar. Se possível, é difícil, mas aos poucos, acostumar com o sabor do café, com o sabor das próprias frutas, né, sem a adição do açúcar ou do adoçante. Então devemos priorizar frutas, né, como sabemos já, frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões leguminosos, castanhas, nozes. E isso precisa ser ajustado no ambiente de trabalho. A gente tem uma oferta muito grande, né? Você vai almoçar na rua, self-service, uma tentação muito grande, cara.
alimentos não saudáveis. Hoje em dia, muitas pessoas trazem marmita, trazem comida de casa. Isso é uma estratégia interessante. Trazer saladas, trazer comidas saudáveis, trazer frutas. Já se foi visto que o consumo de frutas, de legumes, de cereais integrais protege contra o câncer de intestino e outros tipos de câncer. Então a gente tem que ter essa estratégia à noite. Aquelas pessoas que gostam de lanchar, tentar jantar. Ah, mas eu não janto, mas come uma salada, uma proteína. É melhor do que ficar à base de lanches e mais lanches. Então tem que ter uma adaptação de toda a família. Toda a família, porque essa prevenção é desde a infância. Desde o bebê, quando começa a introdução alimentar. Porque quando esses alimentos não saudáveis começam a fazer parte da rotina de uma criança, hoje em dia já tem uma recomendação de evitar o açúcar até 2 anos, o que é muito difícil, mas o máximo que você conseguir evitar previne doenças, não só o câncer, como doenças como diabetes, obesidade, que é considerada uma doença crônica. A questão, quando a gente fala de neoplasia, parece que assusta mais, porque todos nós sabemos que uma alimentação inadequada, falta de atividade física, vai aumentar o risco cardíaco, cardiovascular. Mas a tendência é minimizar isso. Dá para tomar medicação, colocar um stent, a vida segue. Mas quando a gente faz essa relação documentada em artigo científico, que a alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade em relação com neoplasia, isso tem um impacto maior, infelizmente. Então a gente precisa mudar, a gente precisa se mexer, a gente precisa passar essa informação adiante para proteger não só a nossa saúde, mas a da nossa família, dos nossos colegas de trabalho e ter uma longevidade com maior qualidade de vida. Não estamos falando em zerar riscos, que é humanamente impossível, porque vimos que tem a questão genética, mas de minimizar esses riscos. Atividade física. Hoje em dia, é recomendado pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, tá? De atividade física moderada, mas já se sabe que qualquer nível de atividade física já começa a proteger. Então, a estratégia é: não fique parado, trabalhe, computador, condução, casa, atividades de casa e celular. A gente tem muito acesso a informação importante no celular, no computador, mas a gente tem que ter cuidado com esse excesso de telas. A gente tem que ter estratégias de introduzir essa atividade física no nosso dia a dia. Começar com algo prazeroso. Não adianta, vou me matricular na academia, você percebe que é uma questão forçada, às vezes você não gosta daquele ambiente de academia, mas pode começar com atividades indo para o trabalho, andando de um determinado ponto, saltando da condução, seja Uber, seja metrô, algum transporte, ônibus, antes, estacionando num local antes para você ter uma caminhada maior, utilizando as escadas do trabalho. Parece algo assim, isso não vai fazer efeito, faz. Já se viu que pelo menos alguma atividade física tem impacto na qualidade de vida, na questão da prevenção do câncer e de outras doenças. Então temos que usar estratégias. No seu condomínio, na sua casa, ou na rua, você pode fazer uma atividade em família. Comece a fazer em família com amigos ou sozinho para pensar para a saúde mental. A atividade física é muito importante até para a saúde mental. Então comece um período pequeno, não precisa ser exatamente de meia hora, mas comece com estratégias no seu dia a dia, levando o filho na pracinha para passear. Então, o que eu estava falando, que o sobrepeso e a obesidade estão associados ao aumento de neoplasias como, já documentado, câncer de esôfago do tipo adenocarcinoma, câncer de estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino, rins, mama, ovário, endométrio, próstata, boca, faringe, laringe, meningioma, tireoide, mieloma. Olha quantas situações de saúde a gente pode tentar
evitar. Em relação à bebida alcoólica, o interessante aqui é que não há um limite seguro quando a gente fala de prevenção de câncer. Isso é um dado assim, diferente, né? Porque existem níveis que a OMS considera mais seguros, né? A nível de doença cardiovascular, né? 30 gramas de etanol, uma taça de vinho para mulheres, 2 para homens em relação à doença cardiovascular. Mas isso não deve ser estimulado, porque até o próprio álcool do vinho pode precisar outras situações de saúde sem ser a proteção do coração. Pode aumentar a pressão, gerar arritmia cardíaca, quem já tem a predisposição, síndrome alcoólica fetal em relação às gestantes. Então, a gente tem que ter cuidado com o álcool, o estímulo do álcool, porque não existe, não há níveis seguros de ingesta desse álcool quando a gente fala de câncer. É claro que existe uma dose de resposta, não quer dizer que você se expor uma vez ou outra vai gerar, mas pode não ser seguro para a sua saúde, porque o álcool ele pode provocar um aparecimento de câncer por diferentes mecanismos. Pode danificar diretamente o DNA daquela célula, deixar a célula mais predisposta a receber agentes carcinogênicos, altera o metabolismo hormonal, então a gente tem que ter cuidado com o uso do álcool. Assim como o tabagismo. O cigarro, a gente já sabe que além de doenças neoplásicas, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Então, o ideal é cessar esse tabagismo, até porque o tabagismo passivo também aumenta o risco de câncer. Parar de fumar é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Com ajuda, psicoterapia, com medicamentos, caso necessário, com acompanhamento, com grupos. Então a gente tem que sempre tentar. Claro que a pessoa tem que querer, né? Querer, desejar, mas a gente tem que estimular essa parada do tabagismo, essa interrupção do tabagismo. Até porque, até mesmo quem já tem, mas eu já tenho meu pulmão comprometido, mas eu já tenho uma neoplasia, mas há muitos benefícios na qualidade de vida de quem para de fumar. Em questão de olfato, paladar, após 2 dias o olfato e o paladar já estão melhores do que antes. Após 3 semanas, a respiração já está também mais fácil, a circulação melhora, a pressão cai. Após 1 ano, o risco de infarto reduz a metade. Então, são vários benefícios de parar o tabagismo. Quando a gente fala de câncer, né, que é a neoplasia maligna, a gente tem estratégias de rastreio, estratégias de detecção precoce, na verdade. Que há o rastreio e há o diagnóstico precoce. O rastreio é naquela população saudável que ainda não começou a ter sintomas do câncer. E o diagnóstico precoce é quando a pessoa já tem algum sintoma, algum câncer ali invasivo, e isso é detectado precocemente para que haja um melhor prognóstico, um melhor tratamento para aquele paciente, uma maior chance de cura. Então, são essas 2 estratégias que se complementam. Mas existe um dado muito importante que muitas pessoas querem fazer um exame do fio do cabelo ao dedão do pé para rastrear câncer. Tem um exame para isso? Eu quero fazer vários exames, saber se tem câncer. Infelizmente, até o momento não há um exame fidedigno que consiga rastrear qualquer tipo de câncer pelo sangue. Não, existem rastreios específicos para determinadas idades, para mulheres, para homens, e bem documentados pela ciência científica. Mas eu quero fazer marcadores tumorais no sangue, quero fazer um exame que me investigue o corpo inteiro. Isso é perigoso. Por quê? Porque a gente começa a falar de prevenção quaternária. A
prevenção quaternária é proteger os indivíduos dos malefícios ocasionados por demasiadas intervenções de rastreio, de diagnóstico e de tratamento. Porque, às vezes, esse marcador que deveria ser utilizado para segmento, para acompanhamento, ou pensando numa neoplasia específica, ela pode dar um falso positivo no sangue. Aumentar por outro motivo, que não é um câncer. E aí a pessoa começa a fazer... Isso impacta negativamente a saúde mental daquela pessoa, daquela família, que começa a achar que está com câncer. Isso mexe com a pressão, mexe muito. E aí, às vezes, vai para uma biópsia, a biópsia é inconclusiva. Vai para uma cirurgia e, na verdade, é um tumor benigno. Existem tumores benignos. Isso acontece muito com tireoide. Muitas pessoas fazem ultrassom de rotina de tireoide. Às vezes até diagnosticam um carcinoma papilífero de tireoide, mas ultras não devem ser pedidos de forma genérica, esporádica. Tem que ser palpada a tireoide, ver se algum nódulo, alguma indicação precisa para pedir. Porque existem nódulos bem pequenos, muito frequentes em mulheres, que podem ser pseudonódulos, falsos nódulos, sumirem. Esses nódulos, às vezes, quando vão funcionar, não vem diagnóstico, vem indeterminado, vem a amostra insuficiente, a pessoa vai e funciona de novo, passa para aquele subir, às vezes vai para uma cirurgia, quando opera, e era benigno. Aí passa por um risco anestésico. Claro que pode estar tudo certo, mas existem complicações de anestesia, de cirurgia. A pessoa às vezes tem que ficar tomando medicamento para repor o hormônio da tireoide por muito tempo. Então, cirurgias, a gente não tem como prever se vai correr tudo bem. Até mesmo se diagnosticar um câncer, que às vezes é um microcarcinoma papilífero, que a pessoa vai morrer com aquilo, mas não daquilo. Às vezes são achados em autópsias de microcarcinomas que ficam quietinhos a vida toda, sem dar detalhes, porque a gente fala em câncer, parece que todos se comportam de uma forma assim, de metástase. Não. Existem neoplasias que são indolentes, que são lentas, principalmente quando a gente fala de pessoas idosas. Por que você vai ficar expondo aquele idoso a situações de diagnóstico, de tratamento? Às vezes ele nem quer fazer isso tudo, mas por causa de ultras ou exames de sangue solicitados assim, de uma forma generalizada, porque é difícil, aquele paciente quer realmente, tem o direito, ela quer saber se ela tem alguma coisa. Mas tudo a gente tem que ter uma decisão compartilhada. Médico, paciente, individualizar, ver o risco real daquela pessoa, sua história familiar, exame físico, anamnese, outros exames, para que você realmente indique aquele exame complementar. Para evitar falso positivo, sobrediagnóstico, além de tratamentos desnecessários. Então, o câncer coloretal, que é o que eu chamei a atenção inicialmente, você já está ouvindo muito falar em muitas pessoas com esse diagnóstico, de câncer coloretal. A ideia é detectar precocemente se já tem um tumor iniciando ou até na fase pré-câncer. O câncer de intestino, a maior parte dele tem uma sequência. Geralmente é um pólipo benigno que aparece no intestino e ele demora anos, 10 anos, às vezes até mais, para se transformar realmente num câncer. E aí, quando faz um exame de colonoscopia, por exemplo, na idade indicada, já se trata aquele pólipo, já retira aquele pólipo e a pessoa fica livre daquilo e fica protegida de desenvolver um câncer de intestino a partir desse pólipo. Então, a gente vai ver que aqueles fatores de risco que eu falei, que a gente deve evitar, os modificáveis, previnem o câncer de intestino, sim. Álcool, tabaco, sedentarismo, alimentação inadequada. E tem a parte que a gente não consegue modificar. Nessa é importante também a gente fazer a detecção precoce, que é a história familiar de câncer de intestino, pessoas com doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças que podem ter mais chance de gerar uma neoplasia de intestino. Então, a gente
sabe hoje em dia da importância da colonoscopia. Antes era indicada acima de 50 anos. Hoje já se sabe que é acima de 45. É bem cedo. Será que alguém da sua família, ou nós mesmos, quem tem mais de 45 anos, já realizou esse exame? Um exame fundamental. Ah, mas o preparo é muito ruim. Realmente, muito ruim o preparo, assim, é um desconfortável. Você tem que tomar laxante, né? Tem diarreia para limpar o intestino, isso por alguns dias, mas na hora do exame a pessoa está cegada. Ela não vê o exame. A colonoscopia é um aparelho que faz a visualização do intestino através do ânus, com uma microcâmera, e com isso o médico já consegue observar se tem algum pólipo para retirar. Um pólipo que um dia viraria um câncer. Existem alternativas menos invasivas, né? Porque a gente sabe que é uma decisão compartilhada, tem essa indicação, mas é uma decisão compartilhada. Tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou a pesquisa da hemoglobina humana no anticorpo ali nas fezes, porque o pólipo às vezes tem uma erosão e sangra, e aí aquilo consegue ser detectado naquelas fezes daquela pessoa, mesmo sem ver a olho macroscopicamente. É um sangue microscópico, às vezes a pessoa nem sabe. Porque a questão toda das neoplasias, que a maioria é assintomática no início. A pessoa não vou esperar, começar a emagrecer, mudar meu hábito intestinal, diarreia, constipação, ou ter um sangramento. Aí sim, não, aí nesse caso, às vezes já está um pouquinho mais avançado. Então a gente quer detectar antes dos sintomas. Porque às vezes o primeiro sinal, né? Não é sintoma, o sinal é ali a detecção nas fezes. Então é um exame não invasivo, mais fácil, né, de ser realizado. E pode ser uma estratégia de início. É para, se der positivo, mostra as pessoas até a maior necessidade de fazer uma colonoscopia. Mas não substitui a colonoscopia, tá? Existe também hoje em dia colonoscopia virtual, por tomografia, mas nesse caso você não consegue tratar. Você só vai ver, não vai tratar, tá? Então, esse é um dado que eu gostaria que vocês gravassem. Pensem em pessoas da sua família, do seu dia a dia, que tem essa idade e ainda não investigaram o intestino. Incentive, converse sobre. Claro que a gente não vai decidir para a pessoa, mandar a pessoa fazer, mas conversa, vai falando, introduz o assunto, e às vezes esse exame vai salvar a vida dela. Vai dar qualidade de vida, se algo for tratado no início. Os sinais e sintomas eu já falei, mas geralmente quando estão mais, a lesão um pouquinho mais avançada, pode ser alteração do hábito intestinal, uma anemia inexplicável. Mulheres na fase do menarque, que a gente fala ciclos menstruais, às vezes tem anemia pela menstruação, tá? E aí menstruam muito, os ciclos, tem que ver a causa dessa menstruação aumentada. Mas um homem ou uma mulher que já está na menopausa, com anemia por falta de ferro, ingerindo carne, com uma alimentação equilibrada, por que ela pode ter essa anemia? Mais uma vez, não estou dando diagnóstico de câncer, tem que ser investigado. Tem muitas causas para anemia, muitas causas, mas um sinal de alerta, anemia por falta de ferro. Perda inexplicável do peso, também pode ter várias causas, não quer dizer que perda do peso não, calma. Pode ser até diabetes, um aumento da glicose, faz a pessoa ter muita vontade de xixi, muita vontade de beber água, e às vezes perde peso, porque acelera ali o metabolismo. Então pode ser uma pessoa que está passando por um estresse, um momento de depressão, e às vezes perde peso de forma involuntária. Não quer dizer que aquela perda de peso é câncer, mas tem acender o sinal de alerta e pesquisar. Sangramento nas fezes, uma massa abdominal e dor ou desconforto abdominal constante. Também tem muitos motivos, tá? Só estou dando algumas possibilidades de sintomas. O segundo câncer que vamos falar é o câncer de mama. Esse já é mais falado, né? Já está bem documentado. As pessoas sabem mais qual é o rastreio. Qual é o rastreio? A mamografia, né? Mamografia pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, a partir de 50 anos, realizando bianualmente, né? A cada 2 anos. Mas pela Sociedade de Mastologia,
de ginecologia pelo Colégio Brasileiro de Radiologistas mais cedo, a partir dos 40 anos. A gente sabe que antes disso, a mamografia não detecta muito bem que a mama da mulher antes dos 40 é mais densa. Então, não dá para ver bem com a mamografia. Quando tem essa substituição maior, né, por tecido gorduroso, aparece melhor. A mamografia é um raio-x da mama, né? Então, nesses casos, em pessoas que têm história na família, de algum familiar de primeiro grau, mãe, irmã, com câncer, antes, né, 10 anos antes, ou mais cedo do diagnóstico desse familiar, tem que fazer, às vezes, ultrassom, por causa dessa mama mais densa, que a pessoa é uma mulher muito jovem. E eu também queria alertar vocês que é infrequente, mas o homem pode ter câncer de mama. Não é só a mulher, não. O homem, ele pode ter uma nodulação ali no que é tecido glandular. Ele tem também, só não está desenvolvido. Então, se aparecer um nódulo duro, fixo, tem que ser investigado. Uma mamografia do homem. Não confundir com aumento, uma ginecomastia, que às vezes na fase puberal, né, do adolescente, ou na pessoa que está envelhecendo, às vezes aumenta esse tecido glandular bilateralmente, é uma questão mais hormonal. Não é isso, é um nódulo aderido, fixo, duro. Então a gente tem que ter atenção a isso. O homem também tem que conhecer o seu, né, para observar. É bem mais raro, mas se detectado precocemente pode salvar vidas também. A mulher, às vezes, durante o ciclo menstrual, tem nodulações na mão. A preocupação é se essa nodulação persiste de um ciclo para o outro, pareceu um nódulo que persistiu. Outra questão é, geralmente, nódulos, como eu falei, endurecidos indolores. Quando dói, pode ser algo inflamatório. Então, tem que ir ao médico para examinar e fazer o exame necessário. Uma descarga papilar sanguinolenta, o que é isso? Quando sai do mamilo, uma secreção sanguinolenta unilateral. Tem que ter cuidado com isso também. Não quer dizer que seja, mas tem que ser investigado. Uma pele mais áspera, uma coceira que o médico passou uma pomada para fungo, vai ser fungo, né? O sutiã tem que sempre estar lavando, é uma região úmida, né? Passou a pomada, não está melhorando, não está vermelho, está uma pele áspera. Tem que investigar. Alteração no mamilo, o mamilo inverteu, mudou, tudo isso é sinal de alerta. E nós estamos no agosto dourado, né? No mês de agosto a gente lembra da amamentação. A amamentação protege, previne câncer de mama em mulheres. Isso tem que ser falado e estimulado. É claro que tem várias situações que interferem com a amamentação, mas se aquela mulher puder sim amamentar, isso deve ser falado. Isso protege tanto a mulher para câncer de mama, aumenta o vínculo com o bebê, faz passar anticorpos pelo leite e também previne a obesidade infantil. E você prevenindo a obesidade infantil no seu bebê, ele também vai prevenir o quê? No futuro? Doenças crônicas, diabetes, obesidade, câncer. Então vai estar protegendo aquele bebê desde novinho. Terceiro, câncer de colo de útero. A gente sabe que o fator de risco principal é a infecção pelo HPV, que é um vírus, papilomavírus humano, transmitido por via sexual. Não é a única causa. Existe também o adenocarcinoma, outros tipos de câncer, tá, de colo de útero, que a gente tem epitélio escamoso e epitélio glandular. Mas a maior parte é relacionada ao HPV. E existe vacina para HPV. Já há algum tempo, tanto na rede pública quanto na particular, para crianças, hoje em dia, de 9 a 14 anos, tanto para meninas quanto para meninos, tá? Antes tinha diferença de faixa etária, agora é de 9 a 14 para ambos. Isso foi recentemente atualizado. E também para quem vive, tem HIV, ou é transplantado, tem doença oncológica, essa vacina HPV pode ser feita até 45 anos no laudo médico no SUS, tá? E na rede particular ela pode até ter uma idade maior. A gente tem as vacinas cobertas pelo SUS e tem aquelas nível particular que a gente vai até
falar sobre isso aqui também um pouco, porque a caderneta de vacinação de vocês está em dia? Onde ela está? E dos seus familiares? Será que a gente só sabe do nosso filho, neto? Então a gente tem que saber da nossa caderneta. E não tem nada de comprovação. Então a OMS é se vacinar do zero. Se não, caso nem para Covid, só nem para influenza, mas tem outras vacinas importantes que a gente vai ver também. Eu quis pontuar isso, a gente está falando em vacina protegendo câncer. Então existe vacina que protege câncer, não todas. Mas o câncer de colo de útero tem vacina para ela. Não vai proteger todos os subtipos dessa vacina, ela só contempla alguns subtipos mais comuns, 16, 18, na rede particular abre um pouco mais o leque, mas é uma vacina importante. Então, se tem adolescentes, se tem pessoas que têm essas doenças que eu falei, de baixa imunidade, converse, fale com ela, para conversar com os médicos delas, para atualizar os estabelecimentos de vacinação. A gente sabe que uma idade maior de 30 anos também é mais risco para essa infecção do HPV progredir. Por isso que o exame citológico, o Papa Nicolau preventivo, começa a partir dos 25, por causa da história natural da doença, da lesão até virar um câncer. Geralmente, isso demora anos, ou quando a pessoa é muito nova, resolve, a lesão não evolui para câncer, a infecção acaba sendo tratada. Isso já está documentado. Então, no momento, a indicação de rastreio é a partir de 25 anos, pelo Ministério da Saúde. Após 2 exames normais, o rastreio a cada 3 anos. Mas existem situações especiais. Pessoas com HIV precisam rastrear com uma periodicidade maior, mais frequentemente do que esse intervalo. Aí, quem fez uma esterectomia total? Isso é uma dúvida sempre pertinente. Já tirei útero, preciso escolher preventivo? Depende da causa dessa retirada, né? Se foi um câncer, você tem que seguir acompanhando, mas se não foi, a indicação realmente nem é coletar, porque foi retirada, a esterectomia total, retirada toda do útero, do colo do útero. Mulheres que nunca tiveram relação sexual não precisam colher. Algumas adolescentes vão lá na ginecologia, às vezes escolhem só da entrada inteira. Tem ímã, né? Não tiveram relação sexual, que da entrada. Não se faz isso, não é indicado. A coleta do colo do útero, né? Tem uma espátula, tem os materiais que colhem lá dentro do colo do útero. Então, não vai ter diagnóstico. E outra coisa, preventivo não é para saber se está com corrimento, qual corrimento, se está com uma infecção. Não é para isso. Isso tem outros métodos da anamnese, de exames laboratoriais. Preventivo é para detectar câncer de colo de útero. E gestantes também podem colher. Isso eu também estou na dúvida, porque o gestante chega, mas vai colher preventivo, vai machucar o bebê? Pode, tem indicação, precisa para colher de grávidas. Então, a importância da vacinação, eu queria destacar aqui do Ministério da Saúde, do SUS, temos que ter 3 doses de vacina de hepatite B. Quem não tem comprovado pode até fazer o exame de sangue e ver se tem um anti-HBS, um anticorpo. Quer dizer que você provavelmente tomou mais cedo, na infância, adolescência, não tem comprovante, mas está protegido. Anti-HBS, um anticorpo. Se não, tem que vacinar, são 3 doses. Hepatite B não é só para o profissional de saúde, é a população adulta toda. Tá? Então, tarefa de casa. Chegar em casa, procurar a caderneta de vacinação sua, da sua família, e ver, ir a um posto de saúde, uma clínica particular e tentar atualizar essas vacinas. Difteria e tétano. Difteria é uma doença, assim, uma infecção de garganta, com uma membrana acinzentada bem grave. Então, prevenir isso, tá? Não é comum, mas por quê? Não é comum mais. Era comum antigamente, mas com a vacina não é mais comum. E tétano. Às vezes a pessoa se fere, ou já se enferrujada, então tem que estar atualizado essa vacinação para tétano. Febre amarela. A gente sabe que alguns países, até o Brasil mesmo, né? A gente teve uma campanha há algum tempo, 2018, assim, que ampliou, que está tendo muito caso aqui no estado. Então tem que estar em dia. Tríplice, cachumba, sarampo e rubéola. O sarampo estava voltando, né? Estava tendo casos no tempo. Isso é risco para os bebês. Então a gente tem que ter pelo menos uma dose
dos 30 aos 59 anos, uma dose comprovada de tríplice-viral, de vacina contra as sarampo. Será que a gente tem essa dose comprovada? 30 e 59 anos. Senão tem que ir lá atualizar. E de 20 a 29, 32 doses. Então, mais uma vacina. Tem a de pneumonia, que é para aqueles acamados, mas na rede particular também pode ser feito. E eu queria chamar a atenção de vacina para herpes zoster. Vocês já ouviram falar de herpes zoster? Já, né? São aquelas lesões, umas vesículas dolorosas, que aquela pessoa que já teve catapora na infância, às vezes a imunidade baixa, aquele vírus retorna. E dá muita dor, até limita. E acaba podendo até passar para outras pessoas. Então existe vacina para isso. Hoje em dia já tem até vacina inativada, que às vezes são de vírus atenuados e pessoas com imunidade mais baixa, mais arriscada. Mas a inativada pode ser feita, mas não é no SUS. É na rede particular, então se informa sobre isso, sobre essas vacinas. Lembrar também da vacina para a influenza anual e para a Covid. Isso impacta o ambiente de trabalho, né? A gente passou pela pandemia, a gente ia a trabalhar atendendo em abril de 2020 até dezembro, sem vacina, e eu vi claramente, sem vacina, o que isso causou as pessoas que vocês estão vivendo. Porque tem familiares, amigos, e a vacina precisa ser atualizada. Mas eu estou com receio da vacina. Pode ter risco? Pode ter risco, mas são pequenos numa base populacional. A proteção, o benefício é muito maior. Mas eu tomei a vacina e peguei o vírus. O objetivo principal é que essa pessoa não complique. Então, se você deixa de se vacinar e atualizar sua carteira de vacinação para a Covid ou para a gripe, você coloca em risco o seu colega de trabalho. Porque às vezes você pode ter uma carga viral maior, passa para ele, pode estar vacinado, mas aquele contato próximo, às vezes ele também não está atualizado na caderneta. Na sua família, bebês, então a gente tem que ter cuidado em estar atualizado para a Covid. Câncer de próstata, a próstata é uma glândula presente apenas no homem, né? Uma glândula que fica à frente do reto, abaixo da bexiga, importante para lubrificar ali e poder nutrir os espermatozoides. A gente sabe que o câncer de próstata ele não é sintomático no início. Aqueles sintomas ali, dificuldade de urinar, demora para começar e terminar a urina, sangue na urina, urinar mais à noite, isso tudo pode ser por outra questão sem ser câncer. Pode ser hiperplasia, aumento da próstata pela idade. Isso pode ser por causa de prostatite, inflamação, infecção da próstata. Mas o rastreio do câncer de próstata é controverso. Até mesmo entre os urologistas, entre os oncologistas e no mundo inteiro. Essa discussão é controversa. Se vai fazer o PSA, o toque, com quantos anos, porque às vezes a pessoa faz um diagnóstico e tem consequências, às vezes, daquele tratamento, de impotência, de alterações, né, da qualidade de vida, por causa do tratamento, às vezes seria uma neoplasia indolente. Isso é discutido, mas para o rastreio que existe, que é possível, isso é uma decisão compartilhada, né, ser exposto entre médico e paciente. É o PSA, que é feito no sangue, que é um antígeno prostático, né, e o toque retal. O câncer de pulmão, a gente sabe que tem relação com o tabagismo, não só o ativo, mas o passivo também. E por questões de exposição ocupacional a determinados agentes. Também é um câncer que não dá sintoma, só quando ele está mais avançado. Pode ter um sangramento na hora da tosse, uma perda de peso, uma dor pleurite, aquela dor que dói, assim, um ar no pulmão. Mas hoje em dia já tem, até na época, foi falado, né, foi uma diretriz americana, que a solicitação de tomografia com baixa dose de radiação para tabagistas pode rastrear. Então, quem fuma, o ideal é estimular a parar de fumar. Tá? Mas aqueles tabagistas de 50 a 80 anos, que tem uma carga tabágica maior que 20 maços ano, ou que
pararam de fumar há 15 anos, ou seja, não estão fumando mais, mas fumaram nos últimos 15 anos, eles têm indicação de fazer essa tomografia com baixa dose, para ver se tem algum nódulo iniciando já a tratar. Porque geralmente o diagnóstico é já mais avançado, o tratamento fica mais difícil. Então, essa também é uma conversa com o médico assistente, né? Falar sobre isso e estimular a interrupção do tabagismo. E outro câncer assim, que é muito frequente, é o mais comum no Brasil, né? É o câncer de pele, que a gente não dá tanto cuidado no dia a dia, assim, não tem tanto cuidado. E a gente precisa passar protetor solar no rosto, nas orelhas, nas mãos. É um pouco trabalhoso e não faz parte da rotina de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Mas a gente tem que alertar a nossa família sobre isso. E a exposição, essa exposição mesmo, quando sai no carro, essa exposição ultravioleta pode predispor a câncer de pele. Graças a Deus, a maioria dos cânceres, ele não dá de pele, a maioria não dá metástase. É tratado e resolve bem. Mas existem aqueles mais agressivos. O câncer de pele tipo não melanoma tem o basocelular e o espinocelular, são dois tipos, tá? Tem um que é um pouco mais agressivo do que é o espinocelular. Mas existe o melanoma, e esse, que é o melanoma, não tem relação propriamente dita com o sol. Ele pode aparecer em áreas não expostas ao sol. E não existe um rastreio documentado para definir esse tipo de câncer. O próprio paciente precisa ser orientado a olhar a sua pele, porque pode dar em várias áreas, pode ter vagina, ânus, unha, lá no pé, locais que não têm exposição. E aí, quando diagnosticado precocemente, tem mais chance de cura. Então, a gente tem que conhecer o nosso corpo. A gente tem que se examinar. E quais os dados que chamam a atenção? Que manchas são essas? Qualquer mancha? Não. Se você tiver dificuldade, claro, de saber qual é a mancha, vai no dermatologista, no clínico, avalia, né, em conjunto, com o médico, claro. Mas tem o ABCDE dessas manchas mais prováveis, que é a assimetria, uma lesão de pele que é mais assimétrica, não é regular, as bordas mal definidas, uma coloração que muda, não é de uma cor só, modificando. Às vezes algumas pessoas têm essas lesões no meio de uma tatuagem, por exemplo. Essa tatuagem está mudando. Pode ser um melanoma e precisa procurar o auxílio médico. O diâmetro, geralmente, quando está maior que 6 milímetros, e a progressão. Então, fazendo acompanhar de todos esses tipos de neoplasia, a gente sabe que não dá para zerar o risco, mas nós vimos que 10 a 20% dos casos são genéticos, hereditários, familiares, mas de 80 a 90% a gente pode prevenir câncer. Então a gente tem que tomar atitude, não só para a gente passar essa informação adiante. Então eu queria que vocês lessem comigo esses pontos, ponto a ponto. É possível prevenir o câncer? Sim. Como? Vamos ver juntos. Não fumar, procurar ajuda, é difícil parar de fumar. Não fumar. Ter alimentação saudável. Ter uma alimentação saudável. Manter o peso corporal adequado. Praticar atividade física. Amamentar, se possível, né? Fazer o exame preventivo ginecológico. Embaixo. Vacinar crianças e adolescentes na faixa etária, né, contra o HPV. Vacinar-se contra a hepatite B. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. A gente viu nessa discussão da dose, que é mais segura, mas quando a gente fala do câncer é difícil estabelecer uma dose segura. Limitar o consumo de carne vermelha a 500 gramas por semana. Parte difícil também. Evitar carnes processadas, ultraprocessadas, presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de queijo. Assim, socialmente, né, é difícil evitar comer isso tudo. Mas, mais uma vez, eu não estou falando de
restringir a alimentação por completo, porque isso faz parte da nossa contato social, mas é equilibrar. Evitar a exposição solar, né, no período que tem mais risco para câncer, e se for nesse horário, se proteger. Protetor solar, chapéu. Eu sei que a hora está avançada, eu posso continuar, mas pontualmente, sem explicar muito sobre diabetes e osteoporose, rapidamente. Diabetes é o aumento da glicose no sangue, temos vários motivos, a gente sabe, não é só o diabetes tipo 2. O mais frequente é o tipo 2, quando isso está relacionado a estresse familiar, aumento do peso, alimentação inadequada. É o aumento da taxa de glicose no sangue acima, maior ou igual a 126, ou uma glicada maior ou igual a 6,5, ou aquele teste oral de tolerância à glicose, são 2 horas depois dá mais de 200. Ou uma glicose aleatória que fez na ponta do dedo, uma pessoa que está perdendo peso, muita urina, muito xixi e dá mais de 200. Então, basta hoje em dia ou 2 testes em momentos diferentes ou glicada com glicose de jejum no mesmo teste, ambos alterados. E aí o tratamento passa por mudança do estilo de vida, medicamento. A gente sabe que a perspectiva é um aumento de 50% do diabetes até 2045 dos casos e que há muitas complicações micro e macrovasculares. Só gostaria de destacar aqui que a doença cardiovascular, infarto, é a principal causa de morte e incapacidade em caso de pessoas com diabetes. A retinopatia diabética é a principal causa de perda de visão. A visão é um bem precioso que, por causa de uma glicose descompensada por longo de anos, pode ser perdida. Isso causa uma qualidade, a pessoa pode tropeçar. Então tem que ter uma série de adaptações. E pode ser prevenido. Doença renal e neuropatia periférica, perda da sensibilidade dos nervos. Dá para prevenir diabetes? Claro, dá para prevenir pré-diabetes, porque esse pré-diabético vira um diabetes. O que é pré-diabetes? Glicose normal é até 99. De 100 a 125 é pré-diabetes. Não uma vez só, que às vezes é uma coisa da alimentação da semana. Mas quando isso acontece, ou uma glicada de 5,7, 6,4, tem que atuar com mudança do estilo de vida, que pode reduzir o risco de 50%, quase 60%, só com alimentação, atividade física e perda de peso, para que esse pré-diabetes não vire um diabetes. Em alguns casos, pode ser indicado também entrar com tratamento medicamentoso. Então, a boa notícia é que a gente pode evitar o diabetes e pré-diabetes. E a gente pode evitar que complicações aconteçam. E se elas acontecerem, ainda assim a gente pode melhorar a qualidade de vida para evitar que essas complicações aumentem. Importante realizar exame de fundo de olho anualmente. Quem aqui tem algum familiar com diabetes? Deve ter. Então é importante fazer fundo de olho e ao oftalmologista anualmente, ou menos tempo se o oftalmologista vir alguma operação na vista, para já tratar e preservar a visão daquela pessoa. Exame dos pés. O ideal é o médico examinar o pé do diabetes, com um teste de monitoramento, porque pode perder a sensibilidade dos pés. Então, isso também precisa que a glicose fique bem controlada. Hoje em dia a gente tem uma série de medicações novas, medicações com impacto cardiovascular, mas a gente não está falando só de remédio, tem que ter empenho também. É o paciente, o médico, a família. Imagina, o diabético é a família toda consome alimentos que aquele diabético não deveria consumir. É uma tentação grande. A família tem que estar junto. Né? É difícil, mas não é impossível. Como parar de fumar é difícil, mas não é possível. A gente tem que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Fazer eletrocardiograma anualmente, mesmo sem sentir dor no peito, o diabético precisa fazer eletro todo ano, para ver se tem alguma alteração assintomática. E essa alteração de sensibilidade, assim, uma dor lancinante, perda da sensibilidade, é importante a gente conversar com os diabéticos da nossa família, ou se alguém é diabético, o cuidado com os pés. Uma coisa parece boba, mas é muito importante. Observar o sapato se tem alguma pedrinha, entrou alguma coisa ali que às vezes não sente. Então pode fazer ferida.
olhar entre os dedos. Ah, meu pai é muito idoso, minha mãe é muito idosa. Só um exemplo. Não consegue olhar lá, já está fazendo você mesmo. Abra dedo a dedo, ajuda a secar dedo a dedo, para que não faça interferir uma infecção com micose e dá uma porta de entrada da bactéria, pode levar uma sepse, pode levar uma infecção, difícil tratar uma úlcera, às vezes dificuldade de circulação, que limita a pessoa. Então, são ponto a ponto que a gente tem que todo dia tentar melhorar no acompanhamento e no tratamento. Colocar o pé de molho em água quente, escalda pés. Isso para o diabético, eles não estão sentindo, está quente demais. Pode queimar e fazer lesão. Cuidado. A unha tem que ser cortada reta, evitar encravar ali a unha. Temos que ter cuidado, sapatos confortáveis, quem é diabético, não ficar mexendo em calo, verruga no pé por conta própria. Às vezes as pessoas mais idosas levam no dermatologista para poder avaliar. E outra questão que eu queria falar, que é uma complicação mais aguda, é a hipoglicemia. Você pode salvar uma vida na rua, no seu trabalho. Às vezes você nem sabe, ou na sua casa. Que aquela pessoa é diabética, às vezes ela usa insulina, você nem sabe. E é uma hipoglicemia, queda do nível de açúcar para menos de 70. E pode dar alguns sintomas. Tremor, suor frio, a vista pode escurecer, aquela pessoa pode desmaiar. É mais fácil você ajudar se você souber, né? Quando é diabética. Mas é por isso que é importante ter um cartão de identificação. Isso não é só para quem tem alergia a remédio, mas quem tem diabetes é bom botar dentro da carteira um local de fácil acesso para saber que tem. Geralmente a hipoglicemia acontece mais em quem usa insulina, mas alguns remédios também fazem cair. Ou se a pessoa pular a hora da refeição, atrasar a refeição, está lá no trabalho, trabalhando a beça, começa a ficar mole. E aí quando você tem esse conhecimento, você pode ajudar como? Você pode tratar essa hipoglicemia. Qual é a recomendação? Um copo de água com uma colher de sopa de açúcar. Se ela estiver ainda lúcida, tá? Senão, se ela estiver desmaiada, ela pode engajar, pode tirar. Um copo de água com uma colher de açúcar. Chama ajuda. Se tem um aparelho, a pessoa às vezes tem um aparelho na bolsa, chama alguma ajuda médica e vê a glicemia. Tá, outro ponto. Um copo de suco de laranja. Essa hora entra para tratamento. Não é saudável tomar suco de laranja no almoço sempre, gente. Porque a carga de frutose e a carga de açúcar é alta. Se é usada para tratar a hipoglicemia, imagine a gente tomar suco de laranja como se fosse saudável sempre. É melhor comer, tomar água. Então, o suco de laranja entra nessa hora. 3 balinhas, o diabético tem que ter na bolsa. Se você tem algum familiar diabético, oriente a deixar de balinha, não para ficar comendo, mas para saudável, naquele momento difícil. Até mesmo um copo de refrigerante comum, que refrigerante não é saudável, mas para salvar uma vida tem que entrar algum líquido doce. E se estiver desacordada, você pode colocar açúcar entre as dívidas da pessoa. Não estou falando da pessoa convulsionando, tá? Convulsionando não pode botar a mão na boca da pessoa, porque ela pode morder no seu dedo. Se estiver convulsionando, coloca gelado, tá? E chama ajuda. Se você sabe que o diabético está ali, já desacordado, coloca um açúcar ou mel na gengiva e chama ajuda, leva para o hospital. Porque a hipoglicemia pode dar dano ao miocárdio, dano cerebral, e aí você age mais rápido até chegar no hospital. Esse mal-estar, essa tontura, essa fraqueza pode ser por queda de pressão também. Então a gente tem o tratamento da queda de pressão, se você tem como verificar a pressão, é elevar os pés, elevar os membros, pés e articular. E para terminar, saúde dos ossos. A osteoporose é uma doença crônica que interfere na qualidade do osso, deixa o osso mais frágil, diminui a massa óssea e o problema disso é fraturado. Tantos idosos são lúcidos, tão bem, são todas as coisas fraturam. Olha, não quer dizer que essa pessoa não vai se recuperar, porque pode se recuperar, fisioterapia, mas acaba tendo uma limitação. Então a gente tem que cuidar dos nossos idosos, não só dos nossos idosos, cuidar da saúde dos ossos desde o bebê. O bebê com a amamentação, hoje em dia tem suplementação de
vitamina D na dose certa, não são essas suplementações além da conta para proteger doenças que tem excesso de vitamina D e pode dar até consequência ruim. É suplementação baseada em evidência correta. O bebezinho tem indicação já de tomar vitamina D em gotinhas, de acordo com o pediatra. Adultos têm que se expor ao sol, não se expor naquela questão de risco para câncer de pele. Mas uma mínima exposição solar, 10 minutos, 15 minutos, 3 vezes na semana, um protetor mesmo vai se expor aqui embaixo do braço, a vitamina D na pele, ela é ativada. E aí, quando ela é ativada, ela ajuda a absorver o cálcio dos alimentos. Se a gente não tem vitamina D, tem uma falta de absorção do cálcio que a gente ingere. E com isso enfraquece os ossos. E as pessoas vão diminuindo de altura, né, naturalmente, mas se essa redução de altura for maior de 4 centímetros, 6 centímetros, alguma coisa pode ter acontecido. Pode ter tido uma fratura óssea, um achatamento da vértebra, e a pessoa nem sabe, o idoso nem sabe. Então, por isso é importante o exame físico na consulta. Ou você mesmo poderia verificar a sua altura, a altura dos seus familiares, ver se isso está acontecendo, e realizar a densitometria óssea. A densitometria óssea é indicada para mulheres acima de 65 anos e homens. Homens também com osteoporose, tá? Não é só doença de mulher pode ter menopausa, não. Homens acima de 70 anos devem fazer densitometria óssea e tratar essa osteoporose. Tratamento com cálcio, vitamina D, remédios específicos para não fraturarem. Ah, mas eu já tenho uma densitometria óssea solicitada antes da idade. Sim, existem fatores de risco. Tem pessoas que têm que pedir antes. Pessoas de história familiar, de um pai, uma mãe que fratura de bacia, de fêmur, ou história pessoal de queda e fraturou um osso que não deveria ser fraturado. Que aí da própria altura. Imagina, se cair aqui da própria altura e fraturei a minha coluna, não teve um mecanismo de trauma. É uma coisa estranha. É um osso que não tem que ser fraturado, também cai da própria altura. Então tem que ser investigado, gente. Por isso que às vezes entra a densitometria em pessoas mais jovens. Às vezes a pessoa usa corticoide, remédio por algum motivo, que pode baixar a massa óssea, sem lúpus, artrite reumatoide, nesse caso, baixo peso, que é fator de risco, osteoporose, a idade. Por exemplo, eu caí da própria altura, quebrei o fêmur, fraturei o úmero, a costela, a clavícula. Eu não estou falando de acidente de carro, uma coisa simples, né? Do lado da escada, cair. Então tem que ser investigado. Passa aqui, terminando. Então a prevenção é com ingesta adequada de cálcio e vitamina D. Cálcio, o melhor é o da alimentação, não precisa ficar suplementando, até porque o comprimido de cálcio pode dar prisão de ventre, pode dar constipação. Então, o ideal é a alimentação, leite, derivados de leite, se a pessoa não tem intolerância. Se tiver intolerância, sim, existem suplementos adequados para isso, tá? Manter os níveis de vitamina D no limite adequado, de acordo com a faixa etária e com a comorbidade, isso é individualizado, não é engessado. Isso também pode ter reposição, né, de vitamina D. E a prevenção de quedas nos idosos, né, nos nossos idosos. Adaptações em casa para a gente não ter surpresas. Qual é uma questão? Avisar esse idoso de madrugada, deu vontade de urinar? Sempre, tem que falar isso todo dia, toda hora. Sempre a mente às vezes está muito ativa, então eles têm que ir rápido fazer as coisas, conhecem a casa, acende a luz, senta, tem remédio que dá hipotensão postural, diurético, se hidrata, não estou com sede, fica vigiando se está tomando água, porque com essa pouca água pode dar insuficiência renal, facilitar a infecção urinária e facilitar uma queda de pressão e a pessoa cair, porque está desidratando, principalmente no dia, né, quente e tudo. Tem que ter cuidado com fio, tapetinho, idoso ama um tapetinho ali na cozinha, no banheiro. Se for botar um tapete, um ou outro, tem que
ser antiderrapante do banheiro, ser antiderrapante. Falar para esse idoso não subir na cadeira, pegar uma coisa, é um trabalho constante, assim, não vai mudar o dia do corpo, mas você pode interferir na qualidade de vida daquela pessoa. Usar calçados adequados. Quando tem neto em casa, antes de dormir, dá uma olhada, tira os brinquedos, cachorrinho, gatinho, né? É difícil. Fala para aquele idoso, vai ter um cachorrinho, gatinho dele ali, mas tem que olhar para você não está passando ali na hora que está andando, está dormindo ali no meio do caminho. Pede para ele colocar os óculos quando levanta. Não, mas eu conheço a cara. Põe seus óculos, deixa uma bateria, acende a luz. Todo cuidado um pouco, né? Para a gente evitar uma situação de fratura de fêmur e limitação. Então, eu gostaria de agradecer a presença, o convite. Foi uma honra participar desse evento, a 8ª semana de saúde do TRT da primeira região. Termino com a foto da minha família no dia da minha posse. Uma alegria muito grande. Agradeço a Deus a oportunidade de trabalhar aqui, por ter permitido que eu chegasse até aqui, depois dessa trajetória que eu conversei com vocês no início, da atenção primária, secundária, terciária, e agora, graças a Deus, estou aqui no tribunal. Espero ter contribuído de alguma forma para o cuidado com a saúde pessoal e da família, dos colegas de trabalho. Ali na foto, meu esposo, meu filho, 1 ano e 5 meses hoje, minha mãe e meu pai. Agradecer a eles que sempre estiveram ao meu lado e agradecer a toda a equipe da Coordenação de Saúde que me recebeu tão bem. São excelentes profissionais.